Então, pessoal, essa aqui agora é a última parte da história da Lorena, a parte 3. E se você não viu nem a parte um nem a parte 2, os dois vídeos estão disponíveis no nosso canal no YouTube. E fica com a parte final da história da nossa assessorada Lorena agora. Quando terminávamos amanhã, mais ou menos 12, 12 e meia da manhã, e claro, depois dos pequenos ajustes, em setembro, a gente conseguiu uma pessoa para tomar também checklist, seria uma pequena mentoria de forma individual. No meu caso, eu fiz meu encontro com ela era de 2 às 3 da tarde, porque a partir das 3 eu entraria no trabalho. Como era um trabalho de visita domiciliar, eles vinham me buscar em casa, então eu não perdia muito tempo. Então, setembro todo eu trabalhei de segunda a sexta e final de semana, na verdade. Segunda a sexta e nos finais de semana, para poder já juntar o dinheiro e ter, quando fosse perto da prova, ter, digamos, umas folgas e não ter que trabalhar tanto. Iria diminuindo o trabalho de forma gradual para poder me dedicar mais à prova. Setembro foi esse período onde a minha rotina foi bem intensa, porque era 7h30 da manhã com as minhas amigas, encontro virtual, prova prática, depois a mentoria com uma menina, para poder participar e praticar mais checklist. Até 3 da tarde, a partir de 3 eu ia trabalhar até 1 da manhã, onde 1 hora da manhã eu era deixada em casa. Só mesmo descansava, digamos, me ajeitava e ia dormir. Esse foi setembro todo. E outubro eu já comecei a diminuir o ritmo, porque agora a gente já tinha o resultado Revalida, já tínhamos aprovado as 3, já tinha aprovado, graças a Deus, a primeira fase. Então agora era um momento de dedicação total e assim, que aquela confiança de que teríamos que aprovar. E para aprovar a gente tinha que manter o ritmo. Então continuamos, só que agora eu já não trabalhava à tarde, eu só trabalhava aos domingos em outubro. De manhã, o que eu fazia? A mesma rotina, encontro 7h30 da manhã até 12h30 com as minhas amigas por Meet, um estudo prático, conversado, onde a gente praticava checklist nas 3 posições que eu já comentei antes, e da forma que eu já comentei antes. E 1h da tarde, 2h da tarde eu tinha encontro com a menina, então de 12h30 a 2h, digamos, era o meu horário de almoço. Já me encontrava com essa menina, ela também me tomava checklist, e depois das 3 até umas 7 da noite era um período que eu revisava o que já tinha visto anteriormente, porque o mais importante de tudo não é ficar vendo coisa nova o tempo todo. Tudo bem que não é tão novo, porque a gente já tinha feito a faculdade, já tinha feito o estudo para a primeira fase, mas da segunda fase eu falo novo no sentido de praticar o que era novo. Então a gente tem que revisar. Às vezes a gente revisava, cada um também revisava de forma individual à tarde, mas estávamos ali com o Meet ligado, e esse Meet ligado ajudava a gente a ter o comprometimento de 3 horas da tarde, 4 horas, voltar e sentar e estudar mesmo já estando tão cansado. Aos sábados, a gente se reunia com mais um companheiro que também já tinha aprovado a primeira fase e fazíamos procedimentos. Porque na prova do Revalida não é só uma parte prática. Na verdade, essa parte prática, ele pode te cobrar também procedimentos. O que seriam esses procedimentos? Uma intubação orotraqueal, sutura, colher o Papa Nicolau, né? São procedimentos que todo médico clínico geral tem que saber. E assim, o procedimento não é simplesmente chegar lá e fazer, é um procedimento que tem que ser narrado, tem que ser muito bem explicado. Porque, por exemplo, quem está te avaliando vai te avaliar depois através de um vídeo. E esse vídeo, às vezes, não dá para... A câmera não pegou bem, mas se você narrou bem todo o passo a passo que você estava fazendo, você vai ser pontuado nessa prova prática.
Então, por isso que ao sábado a gente deixava para esses momentos onde cada um de nós narrava, explicava um procedimento. E durante a semana, cada um revisava de acordo, tinha mais facilidade, tipo, revisava de acordo com as suas dificuldades e facilidades. Em novembro, isso foi outubro, novembro, eu já não trabalhei mais, decidi vir para o Brasil, onde a gente, em consenso, decidiu fazer o grupo do CPMED presencial, um grupo, um curso muito bom. Então foi um curso em São Paulo, foi um curso interessante, foi uma viagem interessante e assim, não é o que fez o diferencial, digamos, na aprovação da segunda fase. O que fez o diferencial foi a disciplina desde o início, mesmo sem a certeza da aprovação, a gente ter se reunido todos os dias, ou seja, dia a dia, mesmo cansado, no mesmo horário, mantendo sempre a disciplina e o horário ali, a constância. Depois de conversar com as meninas, chegamos no consenso de que foi o diferencial da aprovação. O CPMED presencial é um curso caro. Sim, é um curso caro, é um curso onde te levanta a autoestima, sim, é um curso só de 2 dias, onde tem uma imersão total, você entra... eu não me lembro agora se foi 8 horas ou 9 horas da manhã, mas fica até 7 horas da noite, de um final de semana, eu acho que foi sábado e domingo, onde você faz imersão total naquele curso, sábado e domingo não, fizemos acho que quinta e sexta, que a gente fez a segunda turma. Quinta e sexta, imersão total ali, e que nos ajudou a ver como a gente estava indo nas nossas estações, com os nossos estudos, a nossa preparação. Tivemos contato com outros participantes, trocamos, digamos, informação, experiência. Foi interessante nesse sentido. Mas se você, eu vou me preparar para o Revalida e não vou trabalhar, então não tenho dinheiro para gastar com o curso. Será que eu consigo aprovar? Sim, consegue aprovar sem nenhum curso. O que vai fazer a sua aprovação é você, é a sua constância, é o dia a dia ali estudando, é praticando, seja para a prova objetiva, praticando muitas questões e vendo comentários, e buscando, e tirando dúvida, e se atualizando sobre aquele tema. Inclusive, tem muitos vídeos gratuitos no YouTube de cursos famosos e que são muito, muito bons, na minha opinião. Inclusive, mas eu não tenho como fazer a da prova, de prova comentada, não tenho como assinar o banco de questões. O que é que eu faço? Tem provas do Revalidas, todas, não vou dizer todas, mas as mais atuais, que são comentadas pelos grandes cursinhos, como o cursinho do Rádio Rock, como o cursinho do Estratégia, como o cursinho do Med Grupo e o do Eu Médico Residente, que são grandes cursinhos hoje em preparação para o Revalida e que terminou de sair o gabarito oficial, eles comentam essa prova, seja a prova objetiva, seja a prova prática. Para mim, são coisas que são gratuitas e que me aportaram bastante ver essas questões comentadas, porque às vezes eu não tinha ideia de qual tema eu iria buscar, como eu iria buscar, e ver o comentário de forma gratuita me ajudou muito, porque inclusive tem questões que teria que ter tido recurso, que os professores falam, não, concordo com a banca, inclusive questões que ganharam recurso, porque esses professores disponibilizaram, comentaram e trouxeram material teórico suficiente para anular a questão. Então, também é interessante agregar isso no seu material de estudo, ver essas questões, essas provas anteriores comentadas de forma gratuita. Se tem condição, pode pagar o banco de questões de estratégia, pode pagar o banco de questões do médico residente. Isso fica a critério de cada um. Enfim, em novembro, depois que eu fiz o curso do CPMED, prático, cada um vai para sua casa e agora continuamos
novembro todo, um mês antes da nossa prova. A gente, ao invés de se reunir agora em 3 todas as manhãs, a gente se reúne em 2 para ser mais dinâmico e começa porque antes a gente tinha um cronograma de cada assunto que a gente ia estudar naquela manhã, que eram 4 temas novos por manhã. E em novembro já tínhamos terminado o nosso cronograma e agora decidimos fazer o quê? Decidimos fazer checklist surpresa. Eu vou tomar, por exemplo, da minha amiga A, vou tomar 5 temas de forma aleatória. Ela não vai saber e a gente vai ver o desempenho dela. Depois, minha amiga S vai me tomar também 5 temas de forma aleatória e vai ver o meu desempenho. E assim sucessivamente. E eu vou tomar da minha amiga S ou da minha amiga A temas aleatórios. E à tarde, como sempre, ficava para revisão. Como eu já estava no Brasil, a gente já vinha estudando muito, e em novembro acabou que já estava pesando essa carga, essa rotina muito intensa. Quando dava 6 da tarde, eu já aproveitava para estar um pouco com as minhas amigas, ou seja, fazer o estudo um pouco mais leve nesse momento, que era nos encontrar às 8 da manhã, terminamos ao meio-dia. À tarde a gente revisava, cada um com as suas particularidades. E à noite, a partir das 6, já era tomado um momento de descanso. Isso fizemos até véspera da prova. Véspera, assim, uma semana antes da prova. Faltando uma semana antes da prova, o que eu fiz foi ver os vídeos de provas práticas do Estratégia, onde eles dão as suas apostas, onde eles aportam um pouco de teoria. Vídeos disponibilizados no YouTube, então você não precisa pagar nada. Fiz a prova. O primeiro dia foi uma surpresa para todo mundo, porque eles também mudaram o estilo da prova prática. Todo mundo saiu assim, muito arrasado, mas não quer dizer que você tenha que desistir. Voltamos pro segundo dia, todo mundo assim com cara de abatido, mas com muita fé no coração ainda. E fizemos a prova do segundo dia com o coração na mão, mas se dedicando, dando o nosso melhor, porque sabíamos que tínhamos feito o nosso melhor ali, tínhamos preparado. E assim finalizou, né, digamos, a preparação para o Revalida, finalizou o que a gente podia fazer. Terminou dezembro todinho, aproveitei umas 2 semanas em casa, no Brasil, depois eu voltei para a Argentina. Agora é o momento de trabalhar e recuperar o prejuízo, né, de ter ficado novembro sem trabalhar e trabalhado pouco outubro. Trabalhei bastante em novembro, janeiro, fevereiro, saiu o primeiro resultado em fevereiro. Apareceu que não foi eu e várias pessoas que na segunda fase não tinha aprovado, só que você abre os seus vídeos e compara com o gabarito que eles esperam e com o gabarito que eles liberaram do que eles te pontuaram. Você fala, não, isso aqui tá errado. Eles não me pontuaram em itens que eu claramente pontuei, em itens que foi dito durante a minha prova, porque eles disponibilizam os seus vídeos. Então, por isso que eles disponibilizam 3 dias alguns dias, não sei falar exato quantos dias, mas eles disponibilizam dias para você entrar com recurso. Sabendo de que me faltava um ponto para aprovar, a nota de corte era 66,0250. Essa era a nota de corte. Eu tinha feito, me faltava 1,5 ponto, se eu não me engano, para aprovar, que eu tinha feito, acho que 64,5. Nesse, eu falei, eu não vou arriscar porque eu tenho muito ponto que eles não me deram. Paguei, nesse momento, o Mundo Revalida. Foi um recurso de R$4.000. Eu falo porque foi um recurso, digamos, tão caro quanto a inscrição da segunda fase, porque a inscrição da segunda fase foi 4.109, mas que eu sabia que meus pontos estavam lá e que eu não sei argumentar suficientemente, talvez eu não saiba argumentar o tanto para que eles me dêem os pontos que eu preciso.
Então, nisso, entrei com recurso. Quando saiu o resultado, eles, inclusive, adiaram o resultado final 2 vezes. Era para ter saído no início de março, saiu no final de março. Quando saiu, eu já, assim, querendo acreditar e, assim, um pouco sem saber se acreditava ou não. Eles me deram no total, basicamente, 13 pontos, porque foram pontos que eu tinha lá. Então, minha nota de 65, 64 e um pouquinho foi para 77 e alguma coisa que eu não lembro também exato. Ou seja, meus pontos estavam lá. O INEP somente tinha corrigido de forma, tipo, deixou despercebido. E nisso eu tive que gastar com recurso para poder ganhar os meus pontos. Mas graças a Deus fui aprovada. Hoje sou revalidada. E esse foi todo o processo, digamos, o passo a passo. E com isso, eu quero dizer que sim, é possível você revalidar, é possível com muita dedicação, com as companhias certas e com sempre em mente quais são os seus objetivos. E vou deixar aqui claro e registrado que o Revalida é uma porta de entrada para você entrar no Brasil como médico, né? Como médico formado no exterior. O Revalida não é somente pelo INEP, eu fiz pelo INEP, que é como se fosse não, é o do governo federal, mas tem o Revalida, você pode revalidar o seu título pela USP, você pode revalidar o seu título pela UFMT, eles têm processos seletivos próprios e cada um tem o seu próprio edital. Eu não tenho como dizer como é cada um, porque não foi o que eu foquei e muito menos sair focando em várias coisas. Para mim, o mais importante vou focar em qual? Decidir e focar naquele. Como eu falei dos anos, estudar ano por ano é a mesma coisa. Revalida, vou estudar para o INEP, então vou me focar no processo de revalidação do INEP. Vou estudar para o processo de revalidação FMT, vou estudar para o da USP. Então, vou saber todas as informações inerentes àquele processo que eu decidi. Tem da UFMT, tem USP, tem o do Pará e tem da Unirgs, mas esse eu não sei, esse é o que eu menos sei, digamos, de todos. E, assim, eu acho que tem outros, mas eu não sei muito dizer. Dos mais famosos são esses que eu citei. Basta botar no Google que vai aparecer edital de cada um por separado. E aí você escolhe o que você quer, digamos, revalidar. Pelo INEP. Como é o processo de revalidação do INEP? Ele, depois que entrou o Bolsonaro, ele deixou estabelecido que esse processo de revalidação tem que acontecer 2 vezes por ano. Quando eu vim para a Argentina, era algo tudo muito, muito incerto, que foi em 2016. Inclusive, teve prova em 2016, 2017, mas não teve 18, não teve 19. E era um processo que demorava ainda muito mais do que tudo que eu relatei aqui. Porque eu comecei o meu processo de revalidação, o edital saiu em maio de 2022, terminou tudo, eu com CRM na mão, em 9 de maio de 2023. Então, 1 ano depois. Não reprovei nenhuma etapa. E assim que eu terminei a faculdade, eu fiz o processo. E ainda assim me levou 1 ano todinho. Antes ainda era muito mais demorado e muito mais burocrático. Para o processo de revalidação, no edital que eu fiz, você precisava de quais documentos? Precisava do seu diploma, pegava o diploma, o papelzinho físico, levava no colégio de escrivanos aqui da Argentina e fazia o apostilamento de AIA, que seria o reconhecimento consular dele, né? Mostrar que realmente ele é válido. Esse foi, digamos assim, o documento principal que eu precisava para fazer o processo de revalidação. Atualmente, eu vi que teve uma atualização e que não precisa mais do diploma. Não sei dizer com
a fundo sobre os próximos editais, se precisa ou não do diploma, porque a gente tem que esperar os editais para ver. Mas o próprio site do INEP tem o Instagram oficial do INEP e eu sigo, onde lá tem as informações mais importantes. O processo de revalidação do INEP, ele é composto de 2 fases. A primeira fase são 100 questões objetivas para você, de casos clínicos, misturado casos clínicos das 5 grandes áreas: pediatria, ginecologia, obstetrícia, clínica médica, cirurgia e saúde coletiva, que a gente chama de preventiva. Essas são as 5 grandes áreas, vão ser 100 questões desses temas. Isso você tem o período da manhã, se eu não me engano, são 5 horas de prova. Você tem essas 5 horas para resolver essas 100 questões e passar para o gabarito. Você tem 2 horas ou 1h30 de almoço, alguma coisa assim. E à tarde você volta, onde você vai resolver uma prova discursiva. Também um caso clínico dessas grandes áreas. Então, vai ter um caso clínico e você vai ter que desenvolver e fazer o que se pede nessa prova discursiva. Antes foi uma prova objetiva, onde você tinha as opções, você marcava a opção correta. É uma prova objetiva. Na segunda prova, é uma prova discursiva, é uma prova subjetiva. Inclusive, quando sai o resultado da primeira fase, sai o resultado preliminar e depois sai o resultado final. Por quê? Porque você pode pedir recurso da sua prova subjetiva, porque tem corretores que vão corrigir mal a sua prova, e isso você vai ter um tempo de recorrer. Inclusive, pessoas que eu conheço que aprovou na primeira fase depois desses recursos também. Não quer dizer que você que foi mal, quer dizer que você deu azar de uma pessoa ter corrigido mal a sua prova e você agora tem que correr atrás e falar: não, no gabarito tá dito A e eu escrevi A, por que você não me deu o ponto? Então, esse momento do recurso seria para isso. Você falar: não ganhei o ponto do item tal, sendo que eu falei tal qual o gabarito. E eu quero meu ponto, porque esse ponto vai me fazer aprovar. Então, seria o momento do recurso. Aí, depois que sai o resultado final, eles lançam também o edital para a segunda fase. A segunda fase são 2 dias de prova, onde você vai fazer o quê? Você tem 10 minutos para fazer cada estação. No total, são 5 estações por dia. Uma estação de pediatria, uma estação de ginecologia e obstetrícia, uma estação de medicina da família, ou seja, saúde coletiva, uma estação de clínica médica, uma estação de cirurgia. Você vai chegar na sua prova, vai ter uma organização, vai ter os fiscais, eles vão te organizar na ordem, vão te botando em salas separadas, até te levar para o momento de fazer a sua prova. Nesse momento de fazer a sua prova, você fica uma porta com uma numeração, você não sabe que estação é aquela. E aí você vai entrar para fazer a sua prova. A partir de que você entrou, que eles autorizou você entrar, vai ter câmeras te filmando. Na minha prova tinha 3 câmeras filmando, tinha um autor, tinha um regulador que te entrega as informações que você vai pedindo se você fizer algum exame físico, alguma coisa assim, informações importantes para resolver aquele caso. E que você, digamos, faria em uma unidade mesmo, né? Em um hospital, seja numa UPA, seja numa UBS, para você resolver aquele caso. Será contado, a partir do momento que você entrou, 10 minutos. Esses 10 minutos você tem que resolver toda a prova. Não importa de qual tema seja, você tem que fazer a anamnese, que é o interrogatório, você tem que fazer um exame físico, que é pertinente, você tem que fazer exames laboratoriais ou complementares, se for pertinente, interpretar tudo que você fez, chegar em um diagnóstico, dar uma conduta, orientação e tirar dúvidas do paciente. Normalmente essa é a grande estrutura da prova prática, sem importar qual a estação. E nesse momento que você resolveu a tua prova, nesses 10 minutos, independente, você enrolou ou não, vai tocar sirene, sua prova acaba, você sai da sala e vai para a estação seguinte. Ou seja, você passa para a porta seguinte. E assim até completar as 5 estações.
Então, por isso que eu falei, quando a gente treinava, a gente já treinava simulando isso mesmo de forma virtual. No segundo dia, repete a mesma coisa, claro que com caso clínico diferente, mas a mesma estrutura. E aí, quando você termina a sua prova, você fica isolado em uma sala até onde todos os participantes daquele estabelecimento tenha feito a prova e dos outros também, porque digamos, quando o INEP entra em contato com todos os coordenadores, fala assim, ó, já terminamos a prova no Brasil todo, não tem mais ninguém fazendo a prova, aí sim, aí você é liberado, porque só sai todo mundo junto, digamos. E isso foi, claro, que a prova pela manhã, porque tem prova à tarde e pela manhã. À tarde, eu não tenho propriedade para dizer, porque eu fiz pela manhã, de como é feita a liberação. Então, foi isso a minha experiência da prova, foi isso a minha experiência com a faculdade, e espero ter ajudado vocês, e qualquer coisa pode entrar em contato, que eu posso, à medida que eu for tendo tempo, eu vou estar respondendo. Beijo!